CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde, desculpem o atraso, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos estudar o livro Obras Póstumas. Iremos ler o Evangelho, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. A árvore que produz... Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao estudo da semana passada. O capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Número 1. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 43 a 45. Livrai-vos dos falsos profetas que vêm até vós cobertos de peles de cordeiro e que no íntimo são lobos astutos. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podemos colher uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a conhecereis, portanto, pelos seus frutos. Esse está assinalado por Mateus, o número 1 por 1, e Marcos fala a mesma coisa, né? Quando vão se levantar muitos falsos profetas. Então vamos fazer a nossa prece. Em primeiro lugar, agradecer por estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus. Agradecer à nossa casa, aos bondosos espíritos que nos dirigem com tanto amor e carinho. E rogar que a nossa tarde seja abençoada por Ti, Jesus, por Deus, nosso Pai, e pelos nossos guias. Que seja então em nome do altivo, dos guias que dirigem a nossa casa de amor, em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em Teu nome, Jesus, e em nome de Deus, acima de tudo, que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos dar continuidade sobre a obsessão, né? É o tratamento da obsessão, da obsessão e da possessão. A gente está no número 58 e nós paramos aqui. Mas acontece algumas vezes que a subjugação aumenta a ponto de paralisar a vontade do obsidiado. E dele não se pode esperar qualquer concurso sério. É então, sobretudo, que a intervenção de terceiros torna-se necessária, seja pela prece, seja pela ação magnética. Mas a potência dessa intervenção depende também do ascendente moral que os interventores podem ter sobre os espíritos, pois, se não valem mais do que aqueles, sua ação é estéril. A ação magnética, nesse caso, tem por efeito fazer penetrar o fluido do obsidiado num fluido melhor, e de desligar o espírito mau.
Operando o magnetizador, deve ter o duplo objetivo de opor uma força moral a uma força moral e de produzir sobre o indivíduo uma espécie de reação química para nos servir de uma comparação material, expulsando um fluido através de um outro fluido. Por isso, opera não somente um desligamento salutar, mas dá força aos órgãos enfraquecidos por uma longa e frequentemente vigorosa opressão. Compreende-se, de resto, que a potência da ação fluídica está na razão, não somente da energia da vontade, mas, sobretudo, da qualidade do fluido introduzido. E após o que dissemos, que essa qualidade depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador, donde se segue que um magnetizador comum, que agiria maquinalmente para magnetizar pura e simplesmente, produziria pouco ou nenhum efeito. É preciso, com toda necessidade, de um magnetizador espírita, agindo com conhecimento de causa, com a intenção de produzir não sonambulismo ou uma cura orgânica, porém os efeitos que acabamos de descrever. É evidente, por outro lado, que uma ação magnética dirigida nesse sentido só pode ser útil nos casos de obsessão comum, porque então, se o magnetizador é secundado pela vontade do obsidiado, o espírito é combatido por dois adversários em vez de um. Então vamos lá. Muito interessante, né? Deu um resumão aqui, né? Tem um outro parágrafo ainda, ele vai falar mais alguma coisa. E eu estava lendo e veio assim à mente, assim que terminamos a leitura, a passagem de Jesus, quando ele disse, quando um homem foi até ele e disse assim: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático, pois ora ele se joga na água, ora no fogo. Já o levei aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Aí o que Jesus responde? Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei entre vós? Traga aqui este menino. E Jesus então expulsou o demônio do menino. Aí os apóstolos foram ter com ele, foram perguntar para ele, por que a gente não conseguiu, né? E ele responde, é preciso jejum, e muito jejum e oração com esse tipo de espírito. Ponto. O que Jesus quis dizer? Moralidade, elevação e também o magnetismo que Jesus tinha. Os apóstolos ainda não estavam preparados para esse tipo de trabalho. Eles se ficaram prontos depois de Pentecostes, depois que Jesus desencarnou, né? Na festa de Pentecostes, aí diz lá, como diz na linguagem do Novo Testamento, que o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre eles, as línguas de fogo, enfim, aquelas, como é que está escrito lá. Então ali abriu-se a mediunidade dos apóstolos, dali para frente. Mas até então quem curava era Jesus. Quem conversava com os demônios era Jesus, né? Os maus espíritos. Enfim, é o que está aqui, é o resumo disso aqui. Então, quando uma pessoa está possuída por um espírito, é o possesso, é o verdadeiro obsidiado, né? Como é que chama? Subjugado. Você não consegue sozinho se livrar desse espírito. Você não consegue. Tanto que o espírito te constrange a determinadas situações que mesmo você sabendo que aquilo não é correto, você não consegue opor resistência a ele.
Aí você precisa de uma terceira pessoa para te ajudar. Aí o Kardec colocou, um magnetizador apenas não vai resolver o problema, vai fazer nada ou quase nada. Você tem que ter um magnetizador espírita e precisa ter elevação moral. Olha aí o jejum e a oração. Porque se você for igual ao espírito, vai perder seu tempo. Então você tem que ter uma ascendência moral sobre aquele espírito. Além de você conversar, você vai impor o seu magnetismo, né? Tirar o espírito de junto, apartar e jogar o seu fluido. Porque o obsidiado ele fica impregnado de fluidos deletérios, impregnados desses fluidos. Então você substitui aquele fluido, entendeu? É o que ele está dizendo aqui. Aí a gente pensa assim, poxa, mas eu não tenho essa moral toda. A gente pensa logo em Jesus, né? A distância nossa para Jesus. Mas na casa espírita, nós espíritas, nós sabemos que dos guias que nos secundam, quando você tem sinceridade de propósitos, quando você se esforça para se melhorar. Então nós aqui não somos perfeitos, pelo contrário, somos pessoas imperfeitas, mas estudando, trabalhando, se dedicando, estamos nos esforçando para melhorar, para modificar. E vem então os guias em nosso auxílio. Nós evocamos os nossos guias, evocamos o nome de Jesus e em nome de Deus a gente sempre faz esses trabalhos. E a gente tem conseguido, né, ajudar algumas pessoas nas reuniões mediúnicas e mesmo pessoas que chegam aqui com o espírito junto dela. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos bons espíritos isso acontece. Eles faz com que as nossas dificuldades sejam sobrepujadas em função da elevação moral e intelectual deles. Daí o médium ter sempre humildade. Humildade. Ah, vem que eu tiro o espírito. Quer? Vem que eu vou te curar. Ué, quem cura é Deus. São os bons espíritos que vão afastar aquele espírito que está ali, que é um sofredor muitas vezes, tão sofredor quanto aquele que ele persegue. Então há todo um entendimento na relação, tem que haver todo um entendimento, um conhecimento na relação entre os homens e os espíritos. Dá o microfone para Sandra. Isso fica bem claro. Isso fica bem claro assim, que não somos nós, quando a gente faz o trabalho de desobsessão, e às vezes a gente tem um espírito assim que está meio, aí de repente ele fala para a gente, não, tem um amigo aqui, ele disse que é para mim ficar, porque aqui é bom, ou fala o nome de algum espírito, que eu não vou citar aqui, está dizendo que eu posso ficar, que é aqui o meu lugar. Então a gente vê que não é a gente, que às vezes no finalzinho, quem convence eles são os espíritos, eles estão ali trabalhando. Até mesmo quando eles falam, nossa, o médico está aqui me cuidando, quer dizer, a pessoa achar que é ela que cura, é ela que tira, está enganada. Um dia o cachimbo cai, Se você tiver vaidade e trato. Semana passada eu dei o exemplo que eu estava vendo no YouTube, tem as suas verdades, tem as suas, a gente vai tirando ali, mas tinha ali os 12 segredos ou os 15 segredos lá de Roma, da Basílica.
Ele contou lá um caso, eu vou repetir aqui, o que eu li ali no YouTube, né? Eu não posso afirmar a veracidade disso tudo ali. Mas que foi um obsidiado e tem lá um bispo que faz isso. Ele é exorcista. E uma moça jovem, ela subia pelas paredes, igual a lagartixa, né? Chegou lá mal. E até o próprio Papa tentou e não conseguiu ajudá-la. Aí foi esse bispo que foi chamado e ele ajudou a moça. Aí você vê ali o que é? Com certeza, uma pessoa preparada para aquilo ali. Ele conhece, tem a ascendência moral sobre o espírito e tem o conhecimento, né? O apoio dos espíritos lá com ele. Hierarquicamente, o outro era superior, hierarquicamente como homem, mas moralmente, né? Então vamos lá, ele continua aqui no parágrafo seguinte. É preciso dizer também que sobrecarregam-se os espíritos estranhos de malefícios dos quais são bem inocentes. Certos estados doentios e certas aberrações que atribuem-se a uma causa oculta partem simplesmente, às vezes, do espírito do próprio indivíduo. As contrariedades que mais comumente concentram-se em si mesmo, as angústias amorosas, sobretudo, fizeram cometer muitos atos excêntricos que ter-se-ia enganado em colocar na conta da obsessão. Frequentemente somos nossos próprios obsessores. O Dr. Bezerra de Menezes, ele faz um tratado sobre isso no livro Recordações da Mediunidade. Ele dá algumas respostas, tem umas 7 ou 8 respostas para uma pergunta que a Dona Ivone faz. E a primeira resposta ela é grande, dá umas 2 ou 3 páginas sobre esse assunto. A Dona Ivone pergunta a ele: em todos os casos de obsessão, em todos os casos de loucura, tem um ascendente espiritual? Tem espíritos obsessores? Ele falou: sim, aí mas tem as exceções. Sim, mas não, né? Aí ele começa a dizer exatamente o que Kardec está dizendo aqui. Um dos casos, a auto-obsessão. Isso eu não esqueci. Por causa do remorso. O indivíduo se auto-obsidia. E se você evocar o espírito numa sessão dessa, quem vai não tem espírito nenhum ali obsediando a pessoa. Vai ele próprio. Ele próprio vai. E se não souber trabalhar, vai complicar ainda mais a situação. E ele dá outros exemplos. Então, nem todo estado de loucura tem espírito ali obsessor, né? É a própria alma que está conturbada. O Kardec colocou aqui casos amorosos, né? Casos casos excêntricos. Excêntrico é fora do centro, né? Estados doentios e certas aberrações que atribuem a uma causa oculta partem simplesmente, às vezes, do próprio espírito do indivíduo. As contrariedades que mais comumente concentram-se em si mesmo são as angústias amorosas. Sobretudo, fizeram cometer muitos excêntricos. Olha, problemas, né, sentimentais. Ele está com espírito, ele está com obsessor, e não está. Ele próprio é o causador da sua dor. E ele termina aqui, vamos terminando, né? Acrescentamos finalmente que certas obsessões tenazes, sobretudo nas pessoas de mérito, fazem parte, algumas vezes, das provas às quais estão submetidas. Acontece mesmo, às vezes, que a obsessão, quando é simples, é uma tarefa imposta ao obsidiado, que deve trabalhar para a melhora
do obsessor, como um pai a de um filho vicioso. Aí ele remete aqui ao livro dos médiuns. Então tem casos e casos, né? Como ele colocou aqui, nesse caso, às vezes a obsessão, quando é simples, é uma tarefa imposta ao obsidiado, que deve trabalhar para a melhora do obsessor, como um pai de um filho vicioso. Entendeu, Maiara? Vou pegar então um caso concreto para você entender melhor ainda. O Chico, vamos pegar o Chico, né? Que o espírito estava ali no pé dele a vida inteira, observando tudo que ele fazia, não saía de junto dele. O obsessor. Aí lá para as tantas, né, depois de muito tempo, muitos anos, e o Chico via o espírito. Via. O espírito disse para ele assim: Chico, com você não dá não, você não tem jeito não. Eu vou te abandonar, vou sair, a partir de hoje não vou ficar mais do seu lado. Vou te abandonar. O Chico: não faz isso não, meu irmão, fica do meu lado. Você me ajuda a estar vigilante, né? Então o espírito estava ali observando o Chico e com certeza se modificou, né? A gente fala da reunião pública, da importância da reunião pública para aqueles que tomam passe ali. Muitos estão ali com problemas físicos ocasionados por espíritos. Eles não querem vir à reunião pública, tem que vir à reunião de sábado, assistir, porque os espíritos vão se modificando com o que vai se falando, com o que a gente vai estudando, e acabam se abandonando e se modificando, se melhorando e abandonando aquele que anteriormente obsediava. Ele falou aqui da obsessão simples. Aí você diz assim: poxa, obsessão simples não é nada. Ela é séria. Obsessão simples não é coisa. Você pode se livrar. Você tem assédios. Por 2 vezes hoje vem o mesmo tipo de pensamento na minha cabeça. Isso é assédio. A primeira vez eu pensei e falei: ué, sai fora, pô. Estou pensando nisso, sai da minha cabeça. Sumiu. Quando eu vinha para cá, veio o mesmo tipo de pensamento. Eu falei: fecha o portão ali, né? Vamos fechar o portão, que era um pensamento de agressividade. Eu falei assim: ué, não tem. Então vamos ter cuidado aqui com os portões, estamos passando momentos difíceis, toda hora entra gente aqui. Isso aí é assédio. É assédio, mas pelo sim, pelo não, tranca o portão. E você não alimentar esse tipo de pensamento. Senão, do assédio vem uma obsessão simples. Da obsessão simples, você pode ir por uma subjugação ou direto por uma fascinação, que é o pior caso. Você que está estudando a mediunidade, Maiara, é menina ainda, para mim você é uma menina, pode ser até minha neta, né? Então, você deve ler, eu digo para todos os médiuns, as obras da Dona Ivone, principalmente Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, para entender o que é a obsessão, o que é a mediunidade. Não pode deixar de ler o livro No Invisível, de Leon Denis. O livro dos médiuns é básico, mas esses 3 livros a gente tem que saber, tem que ler. A gente está terminando aqui o Recordações da Mediunidade. Ali tem uns casos interessantíssimos de obsessão, que um dos casos, nós exemplificamos semana passada, né? Do espírito montado no garoto. O garoto não falava desde os 2 anos de idade, ficou 10 anos subjugado, o pai tinha ido em tudo quanto é médico e resolveu no centro espírita. E um outro caso, que a gente vai estudar amanhã, quem puder, quinta-feira, amanhã não, quinta-feira, 5 horas, se puder vir, vem. Se não puder, escuta de casa. Mas se eu puder vir, é muito bom o estudo de quinta-feira aqui. A gente vai ver o caso da obsessão através do sono. Durante o sono. Olha que coisa.
E estamos terminando, estamos ali nas últimas páginas. Eu acho que mais umas 2 aulas, uns 2 estudos, a gente termina o livro. E nós vamos entrar no livro chamado Dramas da Obsessão. Aí na página de rosto, quem escreve é o Dr. Bezerra. A gente vai reler aqui, vai ler aqui, eu já li algumas vezes, mas... Então ele diz assim, trata-se de uma obsessão simples. Só que essa obsessão simples levou o Ariel ao suicídio. A filha mais velha ao suicídio. A outra ia um atrás do outro. Tentou suicídio. Pelo que eu me lembro, não chegou a se suicidar o segundo. Ou se suicidou e o terceiro estava indo, tentou, enfim. A família toda obsediada por um grupo de espíritos. Vingadores. Eles foram se vingar. Então, o Dr. Bezerra diz que é uma obsessão simples, mas olha no que deu. Fala no microfone, está do seu lado. Eu acho que assim, eu tenho uma amiga que ela tem muitos anos isso, ela tinha 15 anos e morreu uma colega nossa. E elas eram muito grudadas e ela entrou em desespero. Entrou em desespero, não comia, não bebia, foi emagrecendo, ficando magra. Ela ficou pele e osso, já tinha ido tudo quanto é médico, tudo. Aí o pai conta que um dia sentou com ela assim num hospital desses grandes e veio um senhor, olhou e falou, tira ela daqui, leva ela no centro espírita, o caso dela não é médico. Aí ele ficou meio assim, aí disse que o velhinho assinou assim, toma aqui, vai lá nesse lugar. E ele foi. E chegou lá e descobriu que a amiga estava agarrada nela. E ela foi definhando. Ela ia morrer. Pois é. É o caso que a gente vai estudar aqui na quinta-feira. A menina foi definhando, parou de comer, parou de andar, morreu. Aí se vai lá, se continua no hospital, morre. O médico vai dar um laudo lá, falência, subnutrição, alguma coisa. É isso aí. Então vamos lá. A prece é geralmente um meio poderoso para ajudar a libertação dos obsidiados, mas não é uma prece de palavras ditas com indiferença ou como uma fórmula banal, que pode ser eficaz em casos semelhantes. É preciso uma prece ardente, que seja, ao mesmo tempo, uma espécie de magnetização mental. Pelo pensamento, pode-se levar ao paciente uma corrente fluídica salutar, cuja potência está na razão da intenção. A prece não tem somente, portanto, por efeito, invocar um socorro estranho, mas exercer uma ação fluídica. O que uma pessoa não pode fazer sozinha, várias pessoas unidas pela intenção, numa prece coletiva e reiterada, frequentemente o podem. É o poder da ação sendo aumentado pelo número. Então ele falou aqui da prece. Falar na prece, quando a gente terminar aqui a prece, diminui um pouquinho o tempo. Você está deixando 10 segundos. Deixa 6 segundos. Porque não é para logo começar, a vinheta, nem para demorar muito, porque senão a gente fica parado, aguardando, abre o olho, já perdeu o efeito. Mas a gente vê aqui, quando a gente termina um estudo, a gente faz uma prece sentida, fica o efeito magnetizador da prece. Não fica? Fica uma paz. Faz ali no sábado, tá um tumulto danado. Eu dou umas broncas todo sábado, né? Para fazer silêncio. Faz a prece, mas fica uma paz. Né? É o poder magnético da prece. Então, quando a gente faz uma prece por alguém, uma prece sentida, não é da boca para fora, ela vai ter um efeito magnético sobre aquela pessoa e vai ajudá-la. A prece intercessória tem um poder incrível. Nós não sabemos avaliar ou
quantificar o valor de uma prece intercessória, quando feita com amor, porque você está pedindo por outrem. Ela não é uma prece egoística, que tem prece egoísta, né? Aí às vezes você pede alguma coisa e oferece outra coisa em troca, isso é egoísta. O livro do André Luiz, que eu sempre cito, a gente vai estudar daqui a pouco, quando terminar isso, eu acho que vai ser. A gente está estudando Entre a Terra e o Céu. E depois nós estamos estudando Obreiros, depois Entre a Terra e o Céu. Então o livro é muito boa aquela história. Para quem quiser entender obsessão, como nós estamos falando aqui, além dos 3 livros que nós citamos, os 2 da Dona Ivone e No Invisível de Leon Denis, Obreiros da Vida Eterna. Vai entender reencarnação direitinho ali. A questão da reencarnação. E também o que é uma obsessão, no início. E a história começa através de uma prece, que a menina faz. Então, quando a menina faz a prece, olha que é uma prece sentida, e o mérito que ela tinha. A prece vai lá em Nosso Lar. E lá, eles escutam a prece e dizem assim, estão pedindo socorro lá da terra, é uma pupila nossa aqui, né? Gente nossa, está pedindo socorro, está vindo uma força muito grande de lá. O nome do capítulo é logo no capítulo 3, é logo no início ali, acho que é 2 ou 3. O título é Prece Refratada. Eu já falei sobre isso, não já? Você já ouviu? Olha o poder da prece. Aí, dali se desenrola toda a história do livro. Uma história interessantíssima. Então a prece tem uma eficácia muito grande. E Jesus falou, é necessário muito jejum e oração para essa espécie de espírito, né? O que nós relatamos aqui o caso no início. Número 59. A ineficácia do exorcismo nos casos de possessão é constatada pela experiência e está provado que na maior parte do tempo aumenta muito mais o mal do que diminui. A razão disso é que a influência está inteiramente no ascendente moral exercido sobre os maus espíritos, e não no ato exterior, na virtude das palavras e dos sinais. O exorcismo consiste nas cerimônias e nas fórmulas das quais riem os maus espíritos, enquanto que cedem à superioridade moral que lhes impõe. Vem que se quer dominá-los através de meios impotentes, que se pensa intimidá-los por um aparelho vão, e querem mostrar-se como mais fortes. É por isso que continuam. São como o cavalo suscetível que atira ao chão o cavaleiro inábil e que se dobra quando encontrou seu senhor. Ora, o verdadeiro senhor aqui é o homem de coração mais puro, porque é ele que é o mais ouvido pelos bons espíritos. Isso aqui é uma coisa muito séria. A gente vê muitos que trabalham por aí sem conhecimento de causa, nessas igrejas, e ficam tudo pirado. Eu dei o exemplo aqui do rapaz que não sabia lidar com isso. Eu falei, como é que você expulsa lá os espíritos? Eu expulso, manda embora. Força de Jesus, vai embora o demônio. Ele falou até rindo, né? Ele melhorou. Eu falei, pois é. Quando é um espírito que é simples, ele até se afasta. Mas se não for, ele além de pegar o médium, vai te pegar também, vai te ameaçar. E ele contou um caso aí de ameaça e falou que muitos colegas deles têm problemas sérios, abandonam por causa disso. Porque mexer com o mundo espiritual, você tem que ter um ascendente moral. Tem que ter a proteção. Se você não tiver esse ascendente, se você não tiver essa força, você tem que ter a proteção. Teve um caso uma vez de um amigo nosso,
que vou contar uma coisa material, que eles influenciam na vida material. Eu contei aqui no Comp, acho que uma vez. Ele precisava vender o apartamento dele. Ele mudou, estava morando em outro lugar de aluguel e precisava vender para comprar outro lugar para morar. Era um trabalhador lá da casa, já estava um ano, um tempão. E ele dizia, lugar, eu falei para você, Mayara, sobre isso? O lugar era bom, né, lá no Meia, um lugar bem centralizado, o prédio bem centralizado, um lugar bom, um apartamento bom, tudo limpinho. Entrava gente, saía gente, entrava gente, olhava, muito bonito, e já estava no desespero. E um dia foi autorizado lá pelos guias, nós fomos lá. A Neuza Trindade foi junto. Eu fui na aba da Neuzinha, né? Ela que era a chefe. E a Neuza lá incorporou o espírito, lá que estava no apartamento. E o Deoclésio, conversou com o espírito. Enfim, estávamos lá, eu estava presenciando tudo. O espírito falou assim, olha o que o espírito falou. Eu vou sair daqui, eu vou deixar o apartamento, vou deixar esse lugar. Não vou atrapalhar mais. Agora, não é por causa dele. E apontou lá o colega que estava lá, que era o dono. Não é por ele. É pela menina. Ele gostava da menina, da filha dele. Por ela, eu vou deixar. Olha, estava mais de um ano aquilo fechado. Na semana seguinte, foi uma pessoa lá e comprou. O espírito se convenceu. Agora, chegou lá expulsando o obsessor, se tivesse exorcismo ali ia dar, não ia dar nada. Jogar água benta, podia jogar um balde d'água lá que não ia dar em nada. Sal grosso, sal fino. Por quê? Ali é quando somos como nós, de inteligências. Teve uma boa conversa, né? Se falou em amor, em perdão, teve lá um diálogo. Ele resolveu ceder, graças a Deus, já foi ajudado, né? Graças aos bons espíritos que foram ali. Com certeza ele foi amparado por aquele grupo de espíritos que foi conosco lá. Estão entendendo como é que é essa questão de obsessiva? Não é simples assim. Então imagina que não fosse um padre lá jogar água benta, o espírito ia morrer de rir. Ia ficar num canto assim, cruzar o braço. Podia desenhar, riscar o chão, fazer fórmula, pintar de maneira diferente, que não ia adiantar nada. Se não tocasse o coração e a inteligência do espírito. E se você falasse com ele com o soberba, aí é que ia piorar. Número 60. O que um espírito pode fazer sobre um indivíduo? Vários espíritos podem fazê-lo sobre vários indivíduos simultaneamente e dar à obsessão um caráter epidêmico. Uma nuvem de maus espíritos pode invadir uma localidade e assim manifestar-se de diversas maneiras. É uma epidemia desse gênero que flagelava a Judéia do tempo do Cristo. Ora, o Cristo, pela sua imensa superioridade moral, tinha sobre os demônios, ou maus espíritos, uma tamanha autoridade, que bastava lhe dizer que se retirassem, para que o fizessem, e não empregava para isso nem sinais, nem fórmulas. Né? Agora, olha a autoridade de Jesus. O pessoal quer fazer igual a Jesus? Expulsa, sai daqui. Quem sou eu para dizer isso? Jesus tudo bem, pô, ele se garante, eu não. Então, tem uma passagem lá em o obsidiado de Genezaré, né? O Gazareno. É um nome lá meio estranho lá que fala. Quando ele afasta os espíritos e ele pergunta assim, como é que é seu nome? Ele diz, meu nome é Legião, porque nós somos muitos.
Aí ele afasta o Garzareno. Os espíritos saem e aí está escrito lá que eles querem ir para os porcos, né? Mas não, um espírito vai entrar em porco e animal. Ali, por que botaram aquilo ali, eu não sei. O fato é que ele tira os espíritos do menino. Parece que os animais se jogam lá na ribanceira, né? Como está lá. Tem que entender aquilo muito bem. E os moradores da localidade expulsam Jesus dali. Ele veio trazer prejuízo material, pô. Era muito mais importante as coisas dele lá, materiais, do que a cura do garoto. Mas a gente vai em determinadas localidades que o lugar é pesado. Aqui mesmo eu não vou dizer qual é, porque pode ser que tenha gente ali nos ouvindo, mas aqui tem várias comunidades. Começa ali, vou pegar ali do Coroado, César Maia, Fontela, Palmares, Beira Rio já lá do outro lado, Beira Rio, tem o 15, tem um areal antes, é uma porção de comunidade. Mas tem comunidade que você vai, as comunidades são diferentes. Você entra, você sente. Tem uma delas que é muito pesado. O ambiente é pesado. É o grupo de espíritos que está ali naquele lugar. Muitos espíritos, muitos obsessores. Deve ser uma nuvem. Quando a gente vai lá, deve dar trabalho para os guias daqui, que o lugar é pesado. Então, eles acampam em determinados lugares, obsidiam determinadas populações, isso acontece. Vamos para o último item, o número 61. Nós estamos há 3 aulas nesse assunto, hein? O Espiritismo é fundamentado sobre a observação dos fatos que resultam das relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Então, o Espiritismo ele é baseado na observação dos fatos, e esses fatos é resultante dessa relação do mundo invisível com o mundo invisível. Os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. Esses fatos estando na natureza, quer dizer, é um processo natural, é da lei natural, é da lei de Deus, não é? Está na natureza, é lei de Deus, é lei natural. Produziram-se em todas as épocas e abundam, sobretudo nos livros sagrados de todas as religiões, porque serviram de base para a maioria das crenças. É por não compreendê-los que a Bíblia e os Evangelhos oferecem tantas passagens obscuras e que foram interpretadas em sentidos tão diferentes. O Espiritismo é a chave que deve facilitar a compreensão. Então, essas situações de obsessão não foi a doutrina espírita que inventou. Sempre teve, desde que o homem é homem. E nos evangelhos, no Novo Testamento, na Bíblia, nos livros sagrados de todas as religiões, sempre teve. Os obsidiados, sempre teve. E o Espiritismo veio, como ele disse aqui, para resolver esse problema. É a chave, é a solução para esses problemas. Tem gente que diz que isso aqui é coisa do demônio. É aqui que você tem obsessão. Não, pelo contrário. Aqui você tem a solução para esses problemas. Alguma pergunta? No question? Como é que você está? Você está bem? Bem melhor, não está? Olha o que o esclarecimento vai fazendo. Chegou aqui baixando o santo, cheio de problema, né? Aí vamos estudar.
O cuidado que a gente tem que ter, não pode pegar uma pessoa que é médium, que está transtornada e botar num trabalho, você vai complicar o trabalho e a vida dela. Mas a pessoa vai estudando, vai tomando os passos, vai se envolvendo, tudo que nós lemos aqui hoje, estudamos hoje aqui, numa ambiência fluídica, saudável, os fluidos vão sendo substituídos paulatinamente, o estudo vai fazendo com que a nossa mente mude, nosso pensamento modifique, e a gente vai se curando, sem grandes traumas. Então vamos fazer a nossa prece, já que ninguém tem nada para perguntar. Que Deus abençoe o nosso esforço, a nossa casa de amor. Que Deus abençoe a cada um de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que pedimos e rogamos a Jesus que nos dê forças para perdoar sempre aqueles que nos ofenderam, que tenham ofendido, ou aqueles que ainda nos ofenderão. Ajuda-nos, Senhor, a amar o nosso próximo como gostaria de ser amados por eles, ou, melhor dizendo, como o Senhor nos amou. E certamente, dessa maneira, a obsessão se afastará da Terra, não existirá mais em nosso planeta, e a nossa morada será uma morada de paz, uma morada de muito amor e de felicidade. Ajuda-nos a conquistar, Senhor, a essa morada, começando por nós mesmos, a nossa melhoria íntima. Muito obrigado a Allan Kardec pelos esclarecimentos, pelas orientações. Muito obrigado aos nossos protetores, aos guias da nossa casa. Muito obrigado, Jesus. Em nome desses espíritos amigos e queridos, em nome do nosso altivo, da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que nós damos por encerrados os estudos em torno do livro Obras Póstumas da tarde de hoje. Que assim seja.